sejam bem-vindos. Agora a gente vai conversar com a Patrícia. A Patrícia é a filha da Ivone e mãe do Victor e da Júlia. Ela tem um monte de histórias de mães e histórias com mães e filhos para contar para a gente, e principalmente com o uso de uma ferramenta que é incrível, que pode ajudar muito nesses processos. Seja bem-vinda, Paty, e conta pra gente aí o que o AIM pode fazer por nós em nossas relações com as mães. Obrigada, Lígia, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui, compartilhar essas histórias, né? Eu acho que é sempre bom a gente perceber, né, que algumas vezes às vezes dores profundas, né, ou então essas dificuldades nas relações, né, a gente pode resolver com facilidade e às vezes até, né, tendo que mergulhar em alguma coisa que não é muito agradável, mas que do outro lado a gente vai encontrar essa paz, né, e esse colo de mãe, né? Então, já há algum tempo, né, eu venho trabalhando com a abordagem integrada da mente, a IM, e uma coisa assim que eu percebo na mudança, né, de como terapeuta, eu acho que a IM ela teve uma mudança muito importante na minha vida, que foi trazer essa essa presença, esse amparo, esse apoio, esse colo, né, que quando nós estamos em dor, a gente busca tanto, né? E eu acho que isso foi muito precioso, né, desenvolver dentro do trabalho terapêutico, porque a gente chega para o trabalho terapêutico às vezes muito machucado, né, e buscando isso, né, buscando um colinho, buscando uma compreensão, buscando um amparo, um apoio para aquele momento. E eu acho que é daí que partem, né, essas histórias, né, essa lembrança, né? A primeira coisa que a gente lembra quando a gente está em socorro, né? A gente está em algum perigo, eu quero a minha mãe. Então, é exatamente para lá que a gente vai, é nesse espaço, né? No espaço materno, no espaço de acolhimento. E isso é muito bom. A gente tem muitas histórias assim que a gente pode compartilhar com vocês, né? É, de como as coisas vão acontecendo, né? Naturalmente, a gente não vai se dando conta, mas chega um determinado momento da nossa vida que a gente tem que parar e ressignificar isso e trazer isso para um espaço mais saudável. Que ficou guardado, né? Eu acho que antes de começar a contar as histórias, Paty, fala um pouquinho como a IM funciona, como a abordagem integrada da mente funciona. Então, a abordagem integrada da mente, ela funciona ah, numa, eh, de uma forma muito integrativa, né? Ela integra mais de 15 técnicas de psicologia, né? E essas técnicas é como se a gente tivesse eh, pego o melhor, né, vamos dizer assim, o melhor de cada uma dessas técnicas e feito uma composição que vai se ajustando caso por caso, né? Então, algumas pessoas tendem a necessitar de mais de uma técnica, outra se adequa melhor de outra forma, né, com outra técnica. Então, é muito agradável você trabalhar dessa forma, porque você não trabalha dentro de um único caminho, né, de uma única solução, mas você poder alçar mão de várias técnicas. Todas essas técnicas, elas vão trabalhando o processamento de memórias, né, que é a gente retornar num espaço de uma memória que nós tivemos, que na maioria das vezes pode ser uma memória traumática ou uma memória dramática, né? Algo que a gente viveu e que nos consome, nos faz sofrer.
e a gente entrar nessa memória e atravessar essa memória e poder dar um novo significado para isso dentro do registro que a gente tem, e que esse registro é de onde a gente funciona, né? Então, a mudança desse registro faz também com que a gente transforme esse funcionamento, né? A gente veja de uma forma diferente esse funcionamento. Então, é algo que causa impactos, né? Porque são técnicas de alto impacto e que trazem a gente de uma forma bem mais rápida, né? Do que as terapias convencionais, né? Para aquilo que a gente está buscando, que é o nosso equilíbrio, que é a nossa harmonia interior. E às vezes deve chegar coisas que a gente nem imaginava, né? A gente não tem a menor Ah, consciência de que aquilo está bulindo com a nossa vida, né? isso mesmo, né? Às vezes a gente faz um mergulho, né? A gente chama de Uhum. mergulho, de imersão, né? E às vezes a gente faz um mergulho achando que vai para uma coisa e de repente, quando a gente está nesse espaço, né, a gente, nos surpreendemos, né, com que estava ali, né, muda, né, a gente muda completamente essa percepção. Imagina então que na sua atuação até questões que as pessoas trouxeram das mais diferentes, que não tinha nada a ver com mãe, pode ter chegado a muitas memórias que as pessoas vivenciaram com suas mães, né, nesse processo. Ficou lá guardada. Olha que interessante, né? Eu teve um evento no consultório que me marcou muito, que foram 3 pacientes, homens, que tinham uma queixa de dificuldade de foco, de concentração, e outro tinha uma queixa de memória, de dificuldades de memorizar, e os 3 eram pessoas que tinham a profissão voltada para a parte empresarial, para a parte financeira. Então, assim, precisavam, né, dessas funções bem aptas, né, para lidar com o que eles faziam no dia a dia deles. E aí, quando nós entramos, e pessoas que não se conheciam, né, assim, e, e aí, quando nós fomos entrando, nesse espaço, né, de queixa, né, é, todos chegavam e falavam assim, eu estou muito estressado, isso. E o mais interessante foi que quando nós entramos nessa imersão, que nós fomos buscar o motivo, a causa dessa diminuição da memória, do foco, da concentração, é, os 3 entraram em contato com situações onde eles tiveram alguma divergência com a mãe, né? E não conseguiam fazer as pazes ali, quer dizer, não fizeram as pazes ali, né? No momento da história. E aí conseguiram fazer as pazes durante, né, o processamento e atravessar aquela situação e ter uma memória, depois de duas sessões mais ou menos, relatarem, né, uma melhora da memória, do foco, da concentração, muito, muito rápido, né? Como se nunca tivesse tido. E percebeu que essa dificuldade, ela se referia às observações, né, que às vezes a mãe fazia em relação a isso, né, e principalmente as tarefas, né, as tarefas quando a gente é criança, quando a gente é pequenininho, né, que a mãe fica do lado, né, ajudando a gente a fazer tarefa, e evidentemente em algum momento ou outro faz alguma crítica, chama atenção, e aquilo vai e faz um registro no nosso inconsciente, né? E aí lá na frente, quando a gente já está lá na idade adulta, aquilo nos para, né? E aí a gente tem que voltar para reprocessar isso.
Olha, que interessante. Foi o mais E, interessante foi isso, que eram 3 homens, né, aham, três adultos, e que apesar de ter uma diferença ali da queixa e tal, mas, um era um foco em concentração, outro era memória, outro era estresse que estava afetando. uhum. Tinha esse conteúdo, né, o conteúdo lá de trás era o mesmo. Olha, que legal. E que mais, que outras coisas que você acha que pode ser bacana a gente saber que podem chegar, ou de histórias de memórias com mães, e até com os filhos, não sei, de repente, vivências que aconteceram? Então, tem uma situação, assim, que me marcou muito, que eu tive, o privilégio, né, de acompanhar, que foi uma grávida, né, que estava, tendo um problema sério durante a gravidez, no casamento, né, e tinha uma interferência da mãe do marido dela, da sogra, né. E aí um dia ela teve uma discussão e depois dessa discussão, ela me ligou e falou assim: "Ah, eu tô muito nervosa e eu tô com medo que esse nervosismo, né, esse estado que eu estou possa afetar meu bebê", porque ela já, estava no terceiro trimestre e aí tinha medo, né, do bebê nascer antes do tempo. E aí, pela vozinha dela, eu vi que realmente ela estava muito angustiada, e aí eu falei assim: "Não, vem pra cá que eu dou um jeito e aí a gente faz alguma coisa pra gente te acalmar, né. Vamos lá, vamos ver o que, né, a gente precisa ver". E aí ela chegou e veio e realmente na hora que ela estava conversando, que ela estava me explicando o que que tinha acontecido, dava para ver o bebê mexendo, né, muito na barriga, né, aquelas ondinhas apareciam. E aí, de repente, né, eu falei assim: "Ó, vamos entrar, né, vamos fazer um processamento disso, né, desse momento que você viveu com seu marido, vamos jogar fora toda essa carga emocional, né". E aí, o que mais me marcou foi que, conforme ela ia processando, né, o bebezinho estava ali se mexendo tanto, e depois ele foi ficando tão calminho, tão tranquilo, e aí a gente foi envolvendo, né, os 2 numa ternura, num amor, né, da relação ali dos 2. E foi tão lindo, porque ela saiu, né, do processamento tão serena, com um olhar tão materno, tão mais, em interação, né, com o filho dela. E isso me marcou muito, porque, eh, a gente tem muito cuidado, né, com as grávidas, e e depois, né, quando o bebê nasceu, ela ela me contou, né, que ele era muito calminho, muito tranquilo, e que ela achou que em algum momento ele fosse nascer muito agitado por conta da história, né, do momento da gravidez ter sido conturbado por essas, divergências, né, do casal. E acalmou o casamento, acalmou o bebê e todos estão bem e estão me seguindo. Então isso E foi que foi bem bacana, né? Te gostoso. ouvindo contar esse caso, me ocorre que muito provavelmente foi a preocupação e o amor dela por esse bebê que ela estava gestando, né? Que fez com que ela fosse buscar ajuda. Talvez se ela tivesse sozinha, ela ia remoer, guardar aquilo e ficar ruminando um tempão. E foi bom para todo mundo esse reprocessamento, né? Ah, com certeza, sabe. Para mim foi ótimo, porque eu estava eu tenho que confessar para você que naquele momento como mãe, né, não só como terapeuta, mas como mãe, tinha alguns momentos ali que eu fui entrando um pouquinho, sabe, eu fui ficando também angustiada, porque
né, a gente olha e fala, nossa, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Vamos ajudar de alguma forma. E foi muito bom, foi realmente algo que é daquelas coisas, né, que a gente fala que não tem preço. Muito bom E mesmo. que bom que você fez você trouxe isso de você como mãe. Você já usou a ferramenta, já usou a abordagem integradamente para trabalhar questões suas desse lugar de mãe? Ah, já, muito, muito. Não Aham, só de mãe, mas também de filha, né? aham, aham. Eu acho assim, é interessante, né? Eu acho que a gente, principalmente quando a gente trabalha com a psicologia, quando a gente trabalha com a mente, a gente, alguns profissionais, eles buscam muito o autoconhecimento, né? E isso é uma coisa que me encanta, sempre me encantou, né? Eu acho que eu faço terapia desde os 17 anos de idade, então são muitos anos e sempre a gente está buscando alguma coisa nova, né? Alguma coisa que nos desafie, né? Como pessoas. E, e, e um dia desses eu tive, eu estou fazendo um processo, né? Que da Laura Gutman, que chama Biografia Humana, né? E na biografia humana é o tirar dos véus, né? O que realmente aconteceu e não aquilo que te contaram, né? Que aconteceu. E nossa, eu achei isso, nossa, o que é isso? E quando ela começou a fazer um questionamento, ela começou a perguntar quem que era minha mãe, quem que era minha avó. Olha, ela começou a perguntar quem que eram as mulheres, né, da minha família, né, minha ancestralidade. E aí depois foi perguntando quem que eu era e foi trazendo elementos, né, foi aflorando elementos. E aí, depois dessa sessão, a gente fica bem mexida, né? Ali ficam coisas fervilhando na sua cabeça, o que que era e tal. E aí eu tive uma dor de cabeça. E, como se fosse uma enxaqueca, né? Alguma coisa assim que eu já estava acostumada a ter. Só que eu sabia que ali tinha alguma coisa de diferente, e aí eu resolvi fazer um processamento dessa dor de cabeça. E eu entro num espaço intrauterino, sabe? E aí eu entro nesse espaço intrauterino e é como se o filme tivesse sendo, voltando o filme, né? Da minha idade atual até lá, sabe? Como se eu fosse realmente regredindo, assim, era um filminho que ia passando. E aí eu, naquele momento, naquele espaço, eu entro em contato com uma sensação muito intensa, mas eu não sabia nomear. Eu não sabia nomear o que eu estava sentindo. E aí, só depois que eu me dei conta que num espaço ultrauterino, realmente a gente não sabe nomear nada, né? Porque a gente ainda não tem. Então, eu sabia ter uma descrição, mais ou menos, mas eu não sabia ter essa. É, nomear o que eu estava sentindo, né? E quando eu retorno com uma sensação de muita integração, sabe? Com todas as grandes mães, né, da minha ancestralidade. E eu já não tenho mais vó, né? Mas uma sensação muito grande de gratidão pela minha mãe, né, por ter ali me carregado, né, por ter me gerado, então foi muito intenso esse e evidentemente também, né, quando a gente tem, algumas dúvidas, né, em relação à nossa maternidade, né, se a gente está acertando, se a gente está sendo muito dura ou não, né, está sendo muito permissiva, a gente passa muito por isso, né, tentando avaliar, né, que mãe que nós estamos sendo. Então, essas sensações de dúvida, de medo, de não estar acertando,
Também quando elas são reprocessadas, isso traz uma outra cor, né, para a relação que a gente tem com os nossos filhos. Hum. Que bacana. Eu acho que talvez valha a pena a gente dizer que coisa é essa de reprocessamento, como eu volto desse lugar, né? Na prática, assim, só para quem nunca ouviu falar disso, conta pra gente como é que funciona, o que é esse reprocessar, como é que é a parte que se eu tivesse aqui te olhando reprocessar, o que eu veria? Né? Como é que acontece as Não, etapazinhas? exato, né? A gente não vai para É. lugar nenhum, né? Na verdade. A gente fica por aqui mesmo, mas a gente entra nessas memórias, né? E essas memórias, elas são memórias implícitas que estão no nosso corpo, porque o nosso corpo foi testemunha, né? Desde que a gente era aquela célulazinha lá, ele foi testemunha de tudo que aconteceu na nossa vida, né? Então, essas memórias, elas estão no nosso corpo. E por estar no nosso corpo, a gente pode acessar elas e ter todo essa percepção, né, de sensações, de sentimentos, de emoções, de histórias, de memórias, de lembranças. Às vezes essa lembrança ela pode ser olfativa, às vezes gustativa, às vezes tátil. Difere muito de uma pessoa para outra, né? Mas essa memória, quando ela não é uma memória que, vamos dizer assim, que seja fluida, né? Mas que ela me que seja uma memória de dor ou de sofrimento, a gente pode reprocessar ela daquele primeiro registro que não foi um registro bom, que foi um registro ruim, e a gente pode trazer, entender melhor o que se passou ali, né? Liberar as cargas que foram mantidas ali, né, no nosso corpo, e esse é o reprocessamento, porque daí eu atravesso essa memória, né, e eu saio de lá sem a carga que me dá esse pesar, que me dá essa dificuldade de lidar com com coisas que estão associadas a essa memória, né, no meu dia a dia. Uhum. E para fazer isso, é bom fazer acompanhado, não fazer sozinho em casa. Isso, né? Normalmente a gente sugere que seja Não faça isso em casa sozinho. Então, conta acompanhado, como. que você busque sempre, né, Lígia, um terapeuta de confiança, um terapeuta que tenha conhecimento sobre o assunto, né? Uma pessoa que tenha, que a gente perceba que tenha que você possa confiar, né, no trabalho desse terapeuta, porque ele tem toda uma história, uma bagagem que garante que você vai ficar bem, né? Entendi. E você como é que funciona? Você leva os seus filhos também fazem processamentos? Fazem, Você já leva? fazem. Tem Eu alguma tenho um história filho, dessas que você falou, me escuta, faz isso, e como é que foi? eu tenho um filho que está na fase do vestibular, né? Ele fez 18 anos agora e está buscando o vestibular. E normalmente nessa época de vestibular eles ficam muito ansiosos, ficam é, duvidando, né, da própria capacidade, enfim, é, às vezes tem medo, né, de não lembrar de tudo que já estudaram, enfim, são as coisas que todo mundo já passou, né, e que tem essa tensão, né, do vestibular. Então, e aí ele estava muito ansioso, né, ele estava ansioso pelas provas, se ele ia conseguir ter um bom desempenho, enfim. E aí estava sem dormir, tinha, né, já os sintomas de estresse com tudo. E fora o que acontece no ambiente deles mesmo, né, dos adolescentes nessa, parece que contamina, né, parece e todo mundo fica assim. E aí eu sugeri a ele que fizesse, né, uns processamentos, e aí ele fez, a gente
a gente pode usar temas, né? Abordar temas durante as sessões, e aí ele escolheu a ansiedade, que era uma coisa que incomodava muito ele, e também escolheu o medo, né? Numa outra sessão. E eles adoram, né? Porque não precisa verbalizar tanto, né? E normalmente o adolescente, ele não é não está numa fase da vida onde a gente gosta de verbalizar, né? A gente gosta de estar entre os nossos, né? Mas não gosta de estar falando sobre nós. E ele adorou, e aí foi muito interessante que ele recomendou para os colegas que estavam passando pela mesma situação. E aí, daí a pouco, vinham algumas mães me perguntar se eu podia fazer, né, em um colega, em outro. E aí foi assim, foi dessa forma e foi muito bom, porque ele ficou muito bem com as provas, com as experiências, né, porque é a primeira vez que estava fazendo o vestibular para valer. E ficou muito tranquilo, ficou muito calmo, tinha pensamento claro. No Enem ele tirou uma nota muito boa na redação, ele tirou 940, né, quando a maior nota é 1000, então ele foi assim, ficou muito satisfeito com o próprio resultado, né. Então acho que é uma ferramenta fantástica, né, E quando de você ofereceu para ele, ele topou de primeira? Ou fazer o topou processamento? Topou porque, assim, né, eu já acostumei Tava eles doendo. eu já acostumei eles a ter essas saídas, né, a acreditar que a gente pode, melhorar a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental, utilizando, né, de ferramentas que realmente fazem a diferença na nossa vida, né? E não cultivar o sofrimento, a ansiedade, o medo, que isso não faz bem para ninguém, né? Entendi. E tem mais alguma aplicação direta que você acha que vale a pena reforçar? Algum caso, alguma particularidade dessa ferramenta que você acha que vale compartilhar? Ou alguma história que você acha que seja simbólica, que as pessoas possam se beneficiar de conhecer? Olha, um dia desse eu recebi uma mensagem de um cliente que ele falava assim: Patrícia, que terapia é essa que você está usando comigo? Porque eu descobri que eu tenho felicidade dentro de mim, sabe? E aí, quando ele me mandou essa mensagem, eu lembrei de uma senhorinha que eu fiz. Ela tem 82 ou 83 anos, e aí ela foi com o esposo no meu consultório fazer uma sessão, porque ela estava com medo na hora que ele saía. Ela ficava com medo, ficava com ciúmes, enfim, ela inventava um monte de coisa que ela não queria que ele saísse. E ele começou a ficar preocupado com esse comportamento dela. E aí a gente entrou num processamento que o tema era esse, né? O medo de ficar só em casa, ou o medo dele sair, né? O medo do marido sair, enfim. E nós entramos. E aí ela lembra de uma memória de quando ela era pequena, por menos de 5 anos de idade, em que ela estava em casa com a mãe e você estava falando da chuva, eu lembrei, né? E estava tendo uma tempestade. E a mãe tinha medo da chuva, dos trovões e tudo mais, né? E ela até falava que a mãe dela acendia aquela. Sabe, os católicos usam muito isso aqui, da quarta-feira De Ramos, de uso Ramos, Ramos, aham. tem na hora que chove, aí queima um raminho daquele para, né, para acessar o... E aí ela, ela falou que a mãe dela estava acendendo aquilo, acendendo a palhinha, e ela estava agarrada na perna da mãe, com medo da chuva também, né? E aí, de repente, ela olha para aquela cena, né? Ela agarrada na perna da mãe, a mãe com medo acendendo
a palhinha santa lá. E, e aí ela olha e fala assim, mas esse medo não é meu, esse medo é dela. E aí, de repente, eu vejo, ela vem uma expressão, né? Ela com os olhinhos fechados, mas vem uma expressão de alívio e de alegria, e ela esboça um sorriso, né? E aí eu pergunto para ela, e o que está acontecendo agora? Ela fala, agora? Agora eu tô lá fora, eu tô brincando na chuva. Nossa, que delícia! A alegria está tomando conta do meu corpo, sabe? Gente, Então, essas coisas, sabe? Às vezes a gente pensa no mais novo, né? E acha que isso não vai para o mais velho, mas eu acho que é uma ferramenta que a gente pode usar em todos os momentos da nossa vida, sabe? Indiferentemente. Eu acho que esse que é o uso, sabe? Enquanto a gente está na nossa caminhada, é uma coisa muito importante para a gente fazer. que bacana. E aproveitando as restrições que estão acontecendo nesse momento, é possível usar ela online? Ah, sim, nossa, bom, é engraçado, né? Interessante essa pergunta que você fez, porque antes da pandemia eu já fazia atendimentos online, mas evidentemente numa porcentagem muito pequena, né? E hoje a quantidade de atendimentos que eu faço é maior online do que presencial, né? Então, durante, né, desde que iniciou, uma boa parte dos meus pacientes que eram presenciais passaram para online, e alguns falam que gostam tanto de online que nem querem voltar para o presencial, porque a gente tem a impressão de que não funciona da mesma forma, né? Mas, gente, Aham, funciona, sabe? Funciona, é aham. bom demais, sabe? É uma coisa muito, muito mágica, eu diria, né? Das conexões, porque a nossa conexão, né, humano para humano, vai muito além, muito além. Vai muito além da distância física, né? E até Isso, porque também o mergulho é interno, né? O mergulho é aqui, eu nos meus processos. O que está acontecendo é que você vai me guiar, né? isso Então, mesmo, que... isso mesmo. Aham. Bom, Bom demais. então tá, Paty, muito obrigada. Muito obrigada pela sua generosidade, muito obrigada por compartilhar com a gente essas histórias tão ricas, né? Certamente um monte de gente vai se identificar com algumas coisas aí. E agora que a gente está se encaminhando para o final aqui, eu tenho uma pergunta para fazer para você e de repente vai virar um processamento aí. De bate pronto, assim, sem pensar muita coisa. O que é mãe? Eu acho que mãe é presença, mãe é acolhimento, é colo, Uhum, sabe? É uhum, amparo. Eu acho que mãe é isso, sabe? uhum, Eu acho que algumas vezes eu ouço, né? Mãe é amor, né? Mas eu acho que a gente busca esse colinho, né? Porque eu acho que o temperinho do colinho, do amparo, tem esse amor, né? Já está uhum, embutido ali. uhum. Que Mãe é ótimo. isso. Que delícia. Muito, muito, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, pela sua generosidade, por compartilhar isso tudo aqui com a gente. Recebo o meu abraço. Ai, obrigada. Eu que E agradeço demais, agradeço o convite, eu agradeço o carinho. Bom, a gente gosta muito, né, de estar compartilhando essas coisas. Eu acho que é importante, acho que nutre, né? A gente se percebe, nossa, eu também, né? Eu também. isso. E isso é muito bom. E eu desejo um feliz Dia das Mães para todas as mamães, né? E que esse dia seja um dia especial, né? E que a gente possa olhar, né, para nós como filhas, né, e como mães, Uhum. né, de uma forma muito gentil, muito generosa e também muito grata, né, por tudo que a gente viveu. Muito bom. Que delícia. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo, Beijo querida. para você.